Minutos, com a psicóloga Joyce Brito. Falando sobre saúde e comportamento na TV Conquista. Começa agora o nosso encontro, mais uma vez aqui na nossa Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E como é bom, né, estarmos juntos. Tenho visto que muitas pessoas têm assistido os meus vídeos e isso me deixa muito feliz. Isso é sinal de que mais pessoas estão querendo modificar a sua própria vida. É para isso e é para esse objetivo que nós estamos aqui juntos. Semana passada falamos da Dona Marlene, lembram-se disso? Dona Marlene queria entender um pouco sobre o medo de estar dentro de um elevador. E a gente explicou que é um transtorno de pânico, porque nós estamos falando um pouco sobre ansiedade e nós falamos que a ansiedade tem várias janelas e que nos causam vários problemas. Só que também tínhamos na semana passada um senhor que deixou a sigla CAS, que queria falar um pouco sobre o seu estresse no dia a dia e que ele não está conseguindo ter uma relação sexual saudável com a sua esposa. Se isso poderia ser um problema psicológico, tendo em vista que ele já passou com o médico e o médico pediu para que ele procurasse um psicólogo. Que bom que os médicos se preocupam com a saúde também mental e psicológica dos pacientes. Isso é uma harmonia muito boa, porque às vezes o paciente não tem só questões mentais e nem emocionais, nem psicológicas, mas também tem questões que é da patologia do próprio corpo. Mas ao mesmo tempo, como os dois andam juntos, pode ser sim que o corpo também esteja respondendo algo que o meu emocional não dá conta. E quando ele falou para mim, trouxe para nós no nosso e-mail, dizendo sobre se isso pode ser uma causa da ansiedade, isso pode sim ser uma causa de ansiedade. Não só para o seu CAS, mas para muitos outros homens, muitas outras mulheres, porque isso também não é algo somente masculino, mas também é feminino, mas que acomete mais o sexo masculino em relação à nossa falta de função, disfunção, na verdade, sexual. Que é isso? A gente não consegue ter uma boa relação. E tudo isso envolve, sim, o nosso ambiente externo. Quando nós falamos um pouco sobre os nossos pensamentos frente a alguma situação, é claro que ela é sempre ligada a alguma coisa que nós acontecemos lá fora, que nós vivenciamos no nosso passado, ou às vezes no nosso dia a dia. Falamos bastante que a ansiedade nos gera grandes transtornos porque nós estamos o tempo todo sendo cobrados e pressionados de alguma coisa. Entendam que relação sexual não é diferente. Já falamos do problema da relação sexual com a pessoa depressiva e também o ansioso nos causa vários outros problemas. O nosso cotidiano ele é muito tumultuado, não é? São várias coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo e para várias pessoas, então a gente vive o tempo todo numa situação muito de aflição, ou seja, entra preocupação, entra o medo, entra nervosismo, entra várias outras tensões que nos impede de ter um bom desempenho em qualquer lugar. Isso não é só em quatro paredes, mas em qualquer situação, no trabalho, na família, no convívio com os amigos, em todas as gavetinhas a gente acaba tendo um problema. E por que na relação sexual, que é o momento em que eu preciso me desligar do que está lá fora, isso não vai acontecer? É claro que acontece. Então o senhor CAS, não é? A qual denominamos aí com carinho esse paciente, é de extrema necessidade que nós tenhamos um controle sobre a nossa ansiedade. A ansiedade, ela mostra alguns indicadores muito complicados. A impaciência, não é? Às vezes a gente não tem paciência com nada e nem com coisa alguma. As pessoas falam alguma coisa, a gente já tá xingando, já tá gritando, não é? Às vezes a esposa vem com cobranças, às vezes os filhos vêm com cobranças e a gente não consegue nem entender que às vezes a cobrança não é nem tanto financeira ou muito menos do nosso dia a dia, mas a cobrança às vezes é de um abraço. Mas a impaciência fala tão alto que a gente não consegue dar conta do recado ali. Dificuldade de concentração, a irritabilidade, nós temos um temor quanto ao futuro. Então assim, o ansioso ele tende a pensar exageradamente em um futuro. Quando ele pensa positivo, pode ser um ponto realmente importante, mas a grande maioria, lembre-se que eu sempre digo para vocês, tudo que é negativo é muito mais fácil de eu acionar do que alguma coisa positiva. Visto isso, podemos dizer sobre uma notícia, não é? Notícias rápidas correm rápido, não é ruins, né? Correm rápido. O tempo todo isso acontece. Por que as notícias correm rápido e que são más notícias? Porque as pessoas adoram, de verdade,
adoram falar sempre mal de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou de um estado, ou de alguma situação, para que ela tenha mais coisas negativas de falar a respeito daquilo. Se o meu pensamento em relação ao meu futuro é um pensamento negativo, lembra-se de Upan? Pensamento automático negativo? Ou seja, eu penso exageradamente num futuro negativo de que algo que não vai funcionar, é claro que numa relação sexual, se eu já entrar no meu quarto pensando que ela não vai dar certo, ela não vai dar certo. A relação sexual é uma dinâmica, não é? Eu sempre digo para os meus pacientes e as minhas pacientes, inclusive de casais, de que relação sexual começa no primeiro bom dia. Se eu estou estressado, preocupado o tempo todo com outras coisas, que bom dia é esse que eu consigo dar nem só para mim mesmo, mas para o outro? Percebe que é bem difícil isso? Mas Joyce, e aí? A disfunção fica onde? O que acontece? Quando a gente está numa situação em que o meu estresse é muito elevado, que a minha ansiedade é muito elevada, lembra-se que nós temos aí alguns hormônios que a gente produz em grande excesso. Neste caso, nós produzimos em muito excesso a adrenalina e ela é prejudicial a uma vida sexual mais ativa. Em que sentido é isso? Toda vez que nós temos alguma situação, algum momento em que eu estimulo algumas... Na verdade, são estímulos eróticos, não é? Homens é muito visão, então o que eu estou vendo, o que eu estou pensando daquela visão que eu estou tendo, esse estímulo vai para o teu cérebro, que vai mandar mensagem para o seu órgão sexual, que vai fazer o quê? Produzir a ereção. Através do quê? Nós temos aí, a gente chama de óxido, na verdade, é óxido nítrico. É um nome difícil, mas é isso que manda para os nervos para que a ereção aconteça. Se eu tenho muita adrenalina, ela cessa com que esse óxido nítrico funcione. Percebe que é uns termos bem diferentes, mas é prático dizer. Se eu estou muito ansioso, muito preocupado, muito estressado, eu não permito que o meu corpo relaxe para que eu tenha uma boa relação sexual. Então, é muito importante que você comece a ter um momento para você. As mulheres, quando possuem algum problema na disfunção sexual, elas acabam procurando mais vezes alguns profissionais para ajudá-la, inclusive psicólogo. Já para o homem, é um tabu muito grande falar sobre a sua disfunção, como se ele não fosse socialmente aceito porque ele não consegue ser homem, potente. Não existe isso. Existem homens que têm problemas, existem mulheres que têm problemas e que precisam de um autoajuste. Para que nós, psicólogos, existimos? Para que a gente consiga, junto com você, trazer qualidade de vida em todos os âmbitos da sua vida. E então, senhor CAS, realmente o seu médico estava bem correto quando te pediu para procurar um psicólogo. Para que isso? Para que a gente consiga reestruturar esses pensamentos. O que é que eu estou levando para o meu quarto? Não dá para ter uma relação sexual saudável levando para dentro do quarto contas, obrigações, medos, o medo de falhar, o medo de errar, não é? O medo de não dar certo, não dá. Mas se você entrar pensando no momento que você gostaria de viver com a sua companheira, com o seu companheiro, com quem for, você vai estar se sentindo muito melhor. A adrenalina, ela é fantástica. Ela precisa vir para acionar o início de um processo gostoso, mas ela não pode ser acionada o tempo todo, mas com coisas estressantes. Essa é a grande diferença. O que é uma adrenalina gostosa? É quando você cria o seu ambiente para estar num momento, na relação, muito mais tranquilo. Acionado todos os seus sentidos. Entende o que eu estou dizendo? Agora, se você vem com uma adrenalina de loucura do dia a dia, do trânsito, do chefe, do trabalho, quem aguenta isso? Não dá para aguentar. Então, é muito importante que você consiga controlar alguns sentimentos. É importante que você faça atividades físicas e isso eu venho dizendo já há um bom tempo. Tirar um tempo para você. O tempo que faz é você, mais ninguém. Então, tirar um tempo para que você possa caminhar. Ajudar e controlar a sua alimentação, para que a obesidade não lhe cause problemas. Quem fuma, verdadeiramente o cigarro ajuda muito na disfunção. E é importante que você tenha, então, uma qualidade de vida melhor. É importantíssimo que você não se esqueça de você. Que você não se esqueça de onde você quer chegar. Alguns casamentos
E hoje em dia, muitos casamentos, eles simplesmente começam a acabar porque esse desejo, ele fica sobreposto com as obrigações do dia a dia. Então é importante se retirar um pouco, entender um pouco as suas questões, aonde você quer chegar nessa relação a dois, não é? Não dá para ter uma relação sozinho, não dá para ter satisfação gostosa sozinho. É importante ter alguém. Então é importante que você olhe e lembre-se de coisas que te fazem bem. Um perfume, uma lingerie, né? Um corte de cabelo, uma música, um ambiente. Quem faz isso é você. Dá para transformar o seu quarto no melhor quarto do mundo. E que você consiga ter o sucesso aonde você quer, ok? E nossos minutos com a psicóloga Joyce Brito, eles são muito pequenos, não é? Embora nosso desejo dentro do nosso programa é que tudo seja muito prático e dinâmico para que você entenda e compreenda de uma maneira mais tranquila como agir diante de alguns pensamentos e situações, mas também passa muito rápido, não é? E hoje eu quero deixar para você não só o senhor CAS, mas outros homens, outras mulheres, para que transforme esses momentos mágicos em momentos do cotidiano. Transforme coisas boas para você, para sua companheira, para o seu companheiro em momentos que te façam bem. A adrenalina é fantástica, mas quando os dois corpos estão com o mesmo objetivo. Não leve para o teu quarto a conta do mês, não leve para o teu quarto a conta negativa, alguém que te cobrou. Procure deixar da porta para fora aquilo que não agrega na sua vida. E eu estou aqui para desejar a você que a mudança da sua vida aconteça e que ela aconteça verdadeiramente. Nunca se esqueça, você é responsável pela sua vida. Você é responsável por ser feliz. Então, bora ser feliz. Muito obrigada, agradeço com muito carinho a nossa diretora da Mary Kay, Simone Cunha, que sempre cuida do meu make, me deixando um pouco mais legalzinha, não é? E a todos vocês que me assistem, que apertam o seu play e compartilhem os nossos vídeos. Vamos juntos ajudar mais gente? Muito obrigada. Nos vemos na próxima semana aqui na TV Conquista. Obrigada.